Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Renato Gaúcho e o Flamengo. Tem um ponto importante da última entrevista coletiva, depois da derrota do Flamengo por 3-1 para o Fluminense. O Fluminense foi melhor que o Flamengo, foi muito mais eficiente e venceu por 3-1, de forma indiscutível até, foi bem superior ao Flamengo. E depois dessa derrota, o Renato Gaúcho foi para a entrevista coletiva no sábado e foi uma entrevista coletiva muito polêmica, né? Muito polêmica. Na hora que estava acontecendo a entrevista coletiva, eu estava ao vivo no Último Lance, lá na TNT Esporte, e aí antes da coletiva, foi até assim, falei poucos minutos antes da coletiva, eu questionei, levantei para debate, se o Renato ia aproveitar a derrota e aproveitar o jogo para entender que o time do Flamengo tem que produzir mais, mesmo com desfalques, mesmo com os jogadores tidos como reservas do Flamengo, o Flamengo tinha que produzir mais, ou se o Renato ia se escorar nos desfalques, no calendário e nas lesões. E acho que a entrevista coletiva foi clara em responder que o Renato, na visão dele, o Flamengo está bem, está super bem. Tanto é que ele chegou a dizer que a partida não foi ruim e tudo. Mas teve um ponto que eu discordo frontalmente. Acho que está muito claro que o Flamengo tem que produzir mais. E aí é só você ver o que o Flamengo fez contra o Cuiabá, a dificuldade que o Flamengo teve para criar chances claras, a forma como o Flamengo foi controlado pelo Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil e a forma como o Fluminense conseguiu segurar tranquilamente a posse de bola improdutiva do Flamengo e fazer os seus gols para vencer justamente por 3-1. Mas o que me chamou mais atenção do que falou o Renato Gaúcho nessa entrevista foi quando ele falou do Bruno Henrique. E ao falar do Bruno Henrique, eu até fiz esse tweet que está aqui do lado, ele disse o seguinte, que o Bruno Henrique, nessa sequência de jogos, o Bruno Henrique jogou um jogo em que ele não poderia ter jogado, em que ele não tinha condição física próxima do que era necessário para jogar, e o Renato escalou, e segundo o Renato ele escalou para não ter que ouvir, para não ouvir pessoas, e seja na vida real, entre aspas, seja nas mídias sociais, reclamarem e acusarem ele de estar poupando o jogador. Então, assim, o Renato falou isso, o Renato disse com essas palavras que ele escalou um jogador sem condição, e esse jogador é o Bruno Henrique, porque ele citou o nome do Bruno Henrique, porque ele estava preocupado com a repercussão se você não escalasse o Bruno Henrique, perfeito? E resumindo é isso, o Renato disse que escalou um jogador sem condição porque estava com medo das mídias sociais, fazendo uma associação é isso. Ele estava com medo da repercussão das mídias sociais e por isso escalou o Bruno Henrique sem condição. Ele não falou em que jogo foi, mas dando uma olhada na tabela de jogos que o Bruno Henrique jogou, fica muito claro que esse jogo foi o jogo contra o Red Bull Bragantino, porque o Bruno Henrique joga no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, faz 2 gols, joga no 3-0 sobre o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte foi contra o Red Bull Bragantino, em Bragança, o jogo foi 1-1. O Bruno Henrique não treinou nos dias anteriores à partida. O Bruno Henrique era tido como desfalque para esse jogo, ou, no máximo, ficar no banco de reservas para entrar num período. E o Bruno Henrique não só foi titular, como jogou o jogo todo. E depois dessa partida em Bragança, o Bruno Henrique não jogou mais. E aí até o Bruno Henrique, o Renato disse que teve jornalista que falou que o Bruno Henrique foi poupado contra o Juventude, e o Renato disse que ele não foi poupado, que ele estava machucado, e de fato o Bruno Henrique não jogou desde então. Então, analisando isso, fica muito claro que o jogo em questão contra o Red Bull Bragantino. E aí eu te pergunto, o Renato Gaúcho escalou um jogador sem condição por medo da repercussão na rede social, por medo das mídias sociais? Se foi isso, é gravíssimo. Se foi isso, é caso de quem manda no clube e cobrar forte o Renato. Porque o jogador não pode ser escalado ou deixar de ser escalado por causa das mídias sociais. Quem manda num clube de futebol não é o Twitter, não é o Instagram, não é o Facebook. Quem manda é o treinador. Então, se foi isso,
é um absurdo, é gravíssimo, é coisa para ser cobrado caso tenha alguém para cobrar. E agora tem uma outra visão desse lado, desse cenário, né? O Renato, experiente, malandro no bom sentido dentro de futebol, vivido no futebol, ele vai ficar preocupado realmente com as mídias sociais, de dizer que ele poupou ou não poupou? Estranho, né? Esquisito. Por que o Renato, então, não barra o Isla, por exemplo? Você olha nas mídias sociais, você vê lá nas várias mídias sociais perfis ligados ao Flamengo pedindo a barração do Isla. E o Renato não faz. Pedindo para o Renato não colocar mais o Andrés como meia, botar o Andrés ao lado do Arão. E ele não faz. Muita gente pedindo para, quando não puder jogar o Felipe Luiz, para jogar o Ramon. Muita gente no Twitter fala isso. O Renato nem aí, segue o René jogando normalmente. Então o Renato se preocupa com mídias sociais? Para cima de mim? A minha visão, minha leitura disso aí é outra. Minha visão dessa situação é: o Renato acredita, tem a crença de que não dava para jogar as 3 competições à Vera. E aí, dentro do Flamengo, acho que muita gente acredita. Até pelo impacto do que foi a passagem do Jorge Jesus. Lembrando que o Jorge Jesus e o Flamengo caíram nas quartas de final da Copa do Brasil, para o mesmo Atlético Paranaense. O Jesus jogou a Vera 2 competições. 2. Porque na Copa do Brasil o Flamengo foi eliminado. Então, né, jogou a Vera, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí, numa dessa, ele está usando essa lesão do Bruno Henrique para marcar o ponto dele. Tanto é que nessa entrevista coletiva, o Renato deixa claro que não dá para ganhar as 3 competições. Ou que não dá para disputar a Vera as 3 competições. Então, para mim, acho que está muito claro. Renato com medinho de mídia social não é o Renato que a gente conhece. Não é o Renato Gaúcho que a gente conhece. Você acha que o Renato se preocupa com isso? O Renato está pouco se lixando. Foi assim em todos os lugares enquanto jogador, foi assim onde ele treinou. Então, para mim, acho que está muito claro que o Renato usou essa resposta para mostrar para a torcida, da porta para fora, mas também da porta para dentro, que ele não tem condição de jogar o Brasileiro à Vera. E é isso que prevaleceu. Porque, de fato, só sendo muito banana para você querer que alguém acredite que o Renato escalou um jogador sem condição por causa de medinho de mídias sociais. Para cima de mim, não vai colar, não. Não sei quem está vendo o vídeo aqui, a galera aqui, a média de idade, mas eu acompanhei o Renato, a carreira praticamente toda do Renato, ou de 86 para frente, eu acompanhei a carreira toda do Renato, de jogador e de técnico. Então, para cima de mim, medinho de rede social, isso aí não dá. Não dá para acreditar nisso, não. Acho que o Renato quis marcar o ponto dele e acho que conseguiu. Acho que agora o Flamengo, virando a chave aí, tem um jogo contra o Atlético. Com um detalhe, né? O jogo com o Atlético Paranaense é quarta-feira. Aí depois a final só no meio de dezembro, caso o Flamengo passe pelo Atlético Paranaense. Se o Flamengo for eliminado pelo Atlético Paranaense, não tem Copa do Brasil, só Libertadores daqui a um mês. Se o Flamengo passar para a final, o Flamengo só joga a final da Copa do Brasil dia 12 de dezembro. E aí ele vai ter que virar a atenção para onde? Para o Campeonato Brasileiro. Então, para cima de mim, Renato com medinho de rede social, comigo não cola, não. Quero te ouvir. Você comprou essa ideia? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Like, se inscrever no canal. Aqui embaixo, importante para ajudar o nosso trabalho. Sininho das notificações para ser avisado quando tivermos outros vídeos. E também, claro, copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Aquele teu grupo que você fala de Flamengo, joga esse vídeo lá. Joga o link do vídeo lá para a galera poder vir participar do debate. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.